Mubi, plataforma de streaming de filmes, que oferece uma curadoria de obras de cineastas consagrados e emergentes. A plataforma também produz e distribui filmes para cinemas, que ficam disponíveis exclusivamente na Mubi. Lábios de Sangue, filme de horror francês de 1975, dirigido por Jean Rollin. A trama segue a história de um homem, Frederick, que se depara com uma fotografia de ruínas de um castelo à beira-mar, desencadeando uma memória de infância até então esquecida. Ele se lembra de uma jovem vestida de branco, que estava presa atrás dos portões de um chateau. Obcecado por essas visões, Frederick embarca em uma busca surreal para descobrir a verdade sobre o passado e a misteriosa mulher, o que o leva a revelações perturbadoras e a um confronto com o sobrenatural. Les Signantes, filme de ficção científica e suspense dirigido por Jean-Pierre Beccolo, ambientado em Yaoundé, Camarões, no ano de 2025. A trama gira em torno de duas jovens mulheres que se encontram em uma situação perigosa após a morte de um oficial do governo, com quem uma delas mantinha um relacionamento. O filme explora temas de corrupção, poder e a luta feminina em uma sociedade futurista e distópica, em uma mistura de horror, ação e humor. A Place Without Fear é um filme que explora a jornada emocional e física de uma protagonista em um mundo surreal e abstrato. Dirigido por Suzanne Dekin, o filme apresenta uma narrativa não linear que se desenrola em uma casa labiríntica, servindo tanto como cenário para a história quanto como metáfora para a mente. A trilha sonora original, uma colaboração entre a diretora e músicos experimentais e de jazz de Detroit, complementa a atmosfera única do filme. A protagonista, interpretada por Victoria Evelyn, navega por este espaço complexo, enfrentando escolhas difíceis entre sucumbir aos seus medos ou se transformar em uma força formidável. Midsommar, dirigido por Ari Aster, é um filme que explora o terror psicológico sob a luz do sol de um verão escandinavo. A trama segue Dani, uma jovem que enfrenta uma tragédia familiar e viaja com o namorado Christian e seus amigos para um festival de verão na Suécia. O que começa como uma aventura cultural se transforma em um pesadelo perturbador quando os rituais pagãos da comunidade local revelam-se sinistros. O filme envolve folclore, simbolismo e horror, onde a tensão cresce não da escuridão, mas da estranheza que se esconde à vista de todos. O Homem de Palha é um filme britânico de 1973, dirigido por Robin Hard, com uma trama que se desenrola em uma ilha escocesa fictícia. A história segue o sargento Neil Howey, interpretado por Edward Woodward, que é enviado à ilha de Somersetsley para investigar o desaparecimento de uma menina. Ao chegar, ele se depara com uma comunidade que pratica um paganismo enraizado, com rituais e crenças que desafiam seu entendimento. O Lord Summersly, vivido por Christopher Lee, lidera os habitantes da ilha, que mostram uma resistência misteriosa em cooperar com a investigação. Conforme Howe se aprofunda no mistério, ele descobre que os rituais da ilha podem ter implicações terríveis e que sua própria vida está em perigo. Teve uma nova versão em 2006, com Nicolas Cage no papel principal. O Mal Não Existe, filme japonês que explora a tensão entre o progresso e a preservação, através da história de Takumi e sua filha Hana, que vivem em uma vila pacata, perto de Tóquio. A tranquilidade de suas vidas é ameaçada quando uma grande empresa planeja construir um acampamento de luxo na região, colocando em risco o equilíbrio natural e o fornecimento de água da comunidade. O filme é dirigido por Ryusuke Hamaguchi, do famoso Drive My Car. Diamond Island é um filme de 2016 dirigido por Dave Chu, que retrata a jornada de um jovem cambojano em busca de uma vida melhor. O filme se passa em Diamond Island, um projeto futurista e símbolo de prosperidade no Camboja,
onde o protagonista Bora deixa sua vida rural para trabalhar como operário de construção civil. Ao longo do filme, Bora reencontra seu irmão desaparecido e é confrontado com as realidades do progresso e da modernização. Com diálogos sucintos e uma narrativa minimalista, o filme explora temas de amadurecimento e as mudanças sociais em uma Ásia em transformação. Milão, Calibre 9, um filme de 1972, dirigido por Fernando Di Leo. A trama gira em torno de Hugo Piazza, interpretado por Gastone Mochin, que é liberado da prisão e imediatamente se encontra emaranhado em uma teia de suspeitas e intrigas. O dinheiro de uma maleta, que passa por várias mãos antes de ser trocado por dinheiro limpo numa estação de metrô, é o ponto central da história. Pasquale, um colaborador leal do braço direito de um chefão conhecido como americano, é uma das peças-chave neste jogo de poder e traição. O filme é conhecido por sua narrativa tensa e ação crua, refletindo a violência e corrupção da sociedade italiana da época. Desejo e Obsessão, dirigido por Claire Denis. É um filme que explora os limites do desejo humano e suas consequências. A narrativa segue Shane e June, um casal americano em lua de mel em Paris. Shane, interpretado por Vincent Gallo, é atormentado por um apetite sexual insaciável que o leva a procurar um cientista que estuda comportamentos extremos do libido. Paralelamente, a história mostra Coré, interpretada por Beatrice Dale, uma mulher que sucumbe aos seus impulsos carnais de forma violenta e letal. O filme entrelaça essas duas histórias, revelando segredos obscuros e desejos incontroláveis que desafiam a moralidade e a sanidade dos personagens. Sanguessugas, uma comédia marxista sobre vampiros. A trama segue um refugiado da União Soviética, um ator que interpretou Trotsky e busca refúgio na casa de uma aristocrata. Esta, por sua vez, se propõe a financiar um filme para ele, tentar a sorte em Hollywood. No entanto, o refugiado se apaixona por uma jovem vampira excêntrica, que passa o verão na praia com seu servo desajeitado. O filme explora temas como desejos frustrados, relações políticas e a busca por identidade. Tudo isso sob a ótica de uma comédia marxista, que não teme satirizar elementos da cultura e política contemporâneas. Um Beijo Roubado, dirigido por Wong Kar-wai. A história segue Elizabeth, interpretada pela cantora Norah Jones, que após uma desilusão amorosa embarca em uma jornada de autoconhecimento pelos Estados Unidos. Durante sua viagem, ela encontra uma série de personagens que influenciam sua perspectiva sobre a vida e os relacionamentos. Jeremy, vivido por Jude Law, é o dono de um café em Nova York, onde Elizabeth descobre a infidelidade de seu namorado. A narrativa é pontuada por diálogos sobre paixão, traição e as histórias pessoais dos personagens, revelando as complexidades das interações humanas e as experiências que moldam nossas vidas. Occupied City é um documentário poderoso e extenso, com mais de 4 horas de duração, que explora a ocupação nazista em Amsterdã durante a década de 40. Dirigido pelo aclamado cineasta Steve McQueen, o filme contrasta histórias daquela época turbulenta com imagens atuais dos mesmos locais, criando uma conexão entre o passado e o presente. Através de 36 horas de filmagens naturalistas, McQueen captura o dia a dia dos habitantes de Amsterdã, destacando a rotina bela e mundana da cidade. O documentário também visita locais históricos, como antigas casas de resistência e espaços públicos, onde decisões cruciais ou atos de violência foram perpetrados. A Professora do Jardim de Infância, filme que explora a relação entre uma professora dedicada e um aluno prodígio. Liza Spinelli, interpretada por Maggie Gyllenhaal, é uma professora de Staten Island que descobre que um de seus alunos, de 5 anos, possui um talento excepcional para a poesia. Fascinada e inspirada pelo garoto, Lisa se envolve profundamente em nutrir e proteger seu dom, uma decisão que acaba por colocar em risco sua própria vida familiar e liberdade.
O filme é uma reflexão sobre as complexidades das relações professor-aluno e os desafios éticos enfrentados pelos educadores no desempenho de suas funções. Ringu, O Chamado, filme de terror psicológico japonês de 1998, dirigido por Hideo Nakata, baseado no romance de 1991 de Koji Suzuki. O filme segue a história de Reiko Asakawa, uma jornalista que investiga a morte misteriosa de sua sobrinha e outras mortes relacionadas a uma fita de vídeo amaldiçoada. Quem assiste ao vídeo recebe uma chamada telefônica, prenunciando sua morte em 7 dias. A busca de Reiko pela verdade a leva a descobrir a história de Sadako, uma jovem com poderes paranormais, cujo espírito busca vingança através da fita amaldiçoada. Crimes Obscuros explora as profundezas da natureza humana e as consequências de nossas ações. O filme segue a história de um investigador que se depara com um caso de assassinato que parece ter conexões com um livro escrito por um artista polonês. À medida que o investigador se aprofunda na investigação, ele descobre verdades perturbadoras sobre o autor e sobre si mesmo, levando a uma jornada obscura que desafia a distinção entre justiça e vingança. O enredo se desenrola em uma cidade onde as sombras do passado são tão densas quanto as neblinas que envolvem suas ruas, criando uma atmosfera carregada de tensão e mistério. O Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Tobe Hooper, filme de terror que se tornou um clássico do gênero desde seu lançamento em 1974. A trama segue um grupo de 5 amigos que, ao viajarem pelo Texas, encontram-se em meio a um pesadelo quando se deparam com uma família de canibais. O mais notório membro dessa família é Leatherface, um assassino que usa uma máscara de pele humana e empunha uma serra elétrica. Apesar de ser uma obra de ficção, o filme foi inspirado em crimes reais, o que aumenta ainda mais seu impacto e tensão. Self-Portrait, as a Coffee Pot, é uma série de 9 partes, criada pelo artista sul-africano William Kentridge. O filme explora o processo criativo de Kentridge, enquanto ele cria desenhos a carvão em tamanho de parede e pinturas em tamanho real de si mesmo, refletindo sobre o enigma do autoconhecimento. Através de um diálogo consigo mesmo e com a arte, Kentridge investiga sua prática de estúdio e a alquimia estranha pela qual fragmentos de inspiração são transformados em arte. O filme também aborda temas como colonialismo, apartheid e mineração de ouro, oferecendo uma experiência cinematográfica da visão de Kentridge sobre esses assuntos complexos. Tudo isso enquadrado pelas vistas de sua infância em Joanesburgo. De Crápula a Herói, filme de 1959, dirigido por Roberto Rossellini, obra que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na cidade de Gênova. A trama gira em torno de Emanuele Bardoni, um vigarista que é capturado pelos nazistas. Para evitar a execução, ele é coagido a assumir a identidade do general Della Rovere, um líder da resistência italiana. Sua missão é infiltrar-se entre os prisioneiros e identificar os membros da resistência. No entanto, ao longo de sua jornada, Bardoni passa por uma transformação interna, começando a compreender o verdadeiro significado do sacrifício e da luta pela liberdade. Baseado em uma história real, o filme é uma reflexão sobre a capacidade de mudança e heroísmo em circunstâncias extremas. O Babadook, filme de terror psicológico australiano de 2014, escrito e dirigido por Jennifer Kent. A trama gira em torno de Amélia, uma viúva que luta para lidar com o comportamento perturbador de seu filho, Samuel, que tem pesadelos constantes com uma entidade monstruosa. A situação se agrava quando um misterioso livro infantil chamado The Babadook aparece em sua casa e Samuel começa a acreditar que o monstro do livro é real. À medida que a presença ameaçadora do Babadook se torna mais intensa, Amélia e Samuel são forçados a confrontar seus medos e seu passado doloroso. O filme explora temas como luto, maternidade e a natureza do medo, enquanto entrega uma experiência de terror que depende mais da tensão psicológica do que de sustos.
Os Donos, filme argentino de comédia lançado em 2013, dirigido e escrito por Agustín Toscano e Ezequiel Radusky. A trama se desenrola em uma propriedade no norte da Argentina, onde Sérgio e sua família trabalham para proprietários ricos. Na ausência dos donos, eles ocupam a casa principal e vivem uma vida de luxo temporária. O equilíbrio é perturbado quando a filha mais velha dos proprietários chega e descobre a situação. Uma série de eventos cômicos e tensos se desenrola, explorando as dinâmicas de classe e o abismo entre proprietários e trabalhadores. E até a próxima semana!